Então, na tecnologia inverter, vamos encontrar diferentes valores de sensores, porque precisamos medir temperatura em diferentes pontos. Em um equipamento inverter vamos estar medindo temperatura em pontos como a temperatura ambiente interior. Isso encontrávamos não somente em inverter, mas também em convencional. Vou ver se podemos baixar e fazer um pequeno quadro para entendermos. Temperatura ambiente interior, até agora o encontrávamos em convencional, e em inverter. Temperatura tubo interior. Como lhe diziam, muitas temperaturas de superaquecimento, embora também seja de sobresfriamento, dependendo se o equipamento é frio-calor, ou frio, só vamos a chamá-lo simplesmente de temperatura de tubo interior. Neste caso, também o estamos tendo em convencional e em inverter. Temperatura tubo exterior. Neste caso, em inverter, sempre o vamos encontrar. Em convencional, o vamos encontrar, mas vamos a colocar um asterisco. O asterisco nos vai dizer que alguns não se vão encontrar em todos os convencionais, e creio que vocês o sabem neste assunto. Em inverter, além disso, vamos a ter temperatura ambiente exterior. Neste caso, sempre o vamos encontrar. Desculpe, errei. Sempre o vamos encontrar em inverter. Em convencional, já não o vamos encontrar. Por último, temperatura descarga do compressor. Isto também não o vamos encontrar em convencional, e sempre o vamos encontrar em inverter. Este seria um pequeno quadro feito rapidamente para que vocês possam visualizar e entender o que vão encontrar no inverter e no convencional. Então, quando em convencional vocês vão estar encontrando de 2 a 3 sensores, em inverter vão encontrar 5. Sempre vão encontrar 5 sensores de temperatura. Todos estes sensores de temperatura podem ter um valor em viagem similar, porque estão manejando temperatura de 4 graus a 50, 60 aproximadamente, dentro de tudo, temperaturas ambiente. Embora claro, não faz 60 graus em muitas partes do mundo, mas se são temperaturas próximas à temperatura ambiente, então os valores destes sensores costumam ser similares. Por exemplo, costumam colocar 5K ou 10K, embora alguns fabricantes variem os valores, mas aproximadamente são assim e todos são similares. Agora vou explicar por que em um momento, mas a temperatura de descarga do compressor tem que ter um sensor de temperatura de um valor mais alto. E por isso é que em inverter agora, adicionalmente, vocês vão encontrar sensores de 38K, de 40, de 56 ou de 200K. Sim, em inverter vamos encontrar um dos sensores que vai ter um valor muito mais alto. Por que isso acontece? Não se preocupem, vamos entender. Vamos voltar ao gráfico em que estávamos falando dos sensores e seu funcionamento. A temperatura de descarga do compressor é uma temperatura que o equipamento mede justamente na descarga do compressor, ou seja, tem a capacidade de medir a temperatura do próprio compressor, já que esse sensor está tão próximo à saída que a temperatura que há nesse cano é similar ou quase igual a essa temperatura do compressor mesmo, e por isso, do óleo e de toda a carcaça. Aqui podemos ver. A saída do cano do compressor dá uma pequena volta, e aí já temos o sensor de temperatura. Este é o sensor do qual estamos falando. Este vai estar medindo temperaturas de 80 graus e mais ainda. Por que tem que ser de mais valor que o resto? Bom, porque quando se encontra aproximadamente essa temperatura nos 80 graus Celsius, se colocarmos um sensor de 5K, 15 ou 20, vai estar em um intervalo do sensor de temperatura em um intervalo de resistência que vai ser tão baixo que para a placa que mede essa temperatura, ou esse valor,
na verdade mede com uma pequena voltagem de 1,2 volts, vai ser um valor tão baixo, por exemplo, de 100 ohms, que não vai poder entender. Então, neste lugar onde se medem valores tão altos, o que é que o fabricante faz? Bem, o fabricante coloca sensores que agora não são de 10K, mas que agora são de 200. Nem todos têm 200, alguns 38, 40, dependendo do fabricante da placa, mas vamos dizer que utilizam de 200, como, por exemplo, o caso de algumas marcas muito conhecidas. Então, no ponto em que se chega a 80, 90 graus, que é o momento em que a placa quer saber a que temperatura se encontra o compressor, ali se encontra um valor em ohms de, por exemplo, 5 kΩ. É um valor em ohms que a placa pode entender. E isso nos serve, o precisa placa. Então, para que vocês entendam, em lugares onde se medem temperaturas altas, e mais me refiro a altas como passando bastante temperatura ambiente, como 80, 90 a 100 graus, vamos a colocar sensores de ohmagem alto, porque o valor em ohms sempre se toma como referência aos 25 graus. Agora, em lugares onde se medem temperaturas baixas, vamos a ter ohms baixos. Porque quando a temperatura baixar, a resistência vai subir, e vai ser mais fácil para a placa entender, como, por exemplo, em um freezer de certas marcas como o Whirlpool. Nestes freezers de geladeira encontramos sensores de baixa resistência, para que quando a temperatura baixar e se encontrar em um ponto, que a placa quer entender, o valor em ohms seja apropriado para que esse circuito eletrônico entenda, talvez 15, 20 kΩ, aproximadamente. Vou apagar isso e vamos continuar com o nosso gráfico. Este seria o caso de um freezer, e neste ponto vou encontrar 20 kΩ. Sempre essas placas eletrônicas querem entender valores de entre 3 a 20 kΩ. Por isso, se querem medir temperaturas em lugares de muito calor, tem que colocar sensores mais altos, para que quando se encontrem no intervalo que nos importa, o valor em ohms ou viagem seja o apropriado. E o mesmo ao contrário, se queremos temperaturas bem baixas, colocamos ohms baixos, para que quando se chegue à temperatura que nos interessa, tenhamos um ohmiage apropriado para que a placa o possa entender. Por essa razão é que vamos encontrar um sensor em inverter que vai ser de mais resistência. Mas vocês têm que aprender onde estão, têm que vê-los visualmente e entender como funcionam na placa eletrônica e quais erros apresentam. E isso vamos a ver a seguir. Por favor, deixe um comentário se tiver alguma dúvida.